Olá meninas! No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto um tanto íntimo e pessoal da minha vida, mas que assim, muita gente pergunta, ou às vezes assim, quem não pergunta, acho que fica naquela dúvida, fica querendo saber. Então, como eu gosto de estar sempre compartilhando tudo com vocês que me seguem pelo blog, pelo YouTube e tal, porque pra mim realmente vocês são como se fossem amigas que eu não posso estar vendo de pertinho, mas assim, amigas virtuais que eu tenho de longe, mas são consideradas realmente amigas. Então, assim, como eu considero vocês nesse nível de intimidade mesmo, de amizade e tal, de compartilhar coisas, eu achei legal estar gravando esse vídeo que o título é Como é Casar aos 17 anos. Esse título porque assim, foi realmente a idade que eu me casei. Eu me casei com 17 anos, por pura e espontânea pressão. Não, meninas, mentira, tá? Não foi por pura e espontânea pressão. Eu me casei realmente pela vontade. E não foi porque eu estava grávida, ok? Porque quando eu me casei, na cidade que eu me casei, que foi na cidade que eu morava, Jacobina, a maioria da cidade, assim, todo mundo que me conhecia, acho que 90% achou que eu tava casando porque eu tava grávida. Porque vocês parem, pensem comigo. Uma menina de 17 anos, com uma família de nível financeiro legal, que tinha tudo pra dar pra ela, de repente se casa. E assim, foi muito rápido mesmo. Eu vou acabar entrando nesse assunto logo com vocês. Eu me casei em menos de um ano. Na verdade, assim, namoro, noivado e casamento, tudo junto deu 9 meses, que foi o período de uma gestação. Então, assim, eu até compreendo que muita gente tenha achado de fato que eu me casei porque eu tava grávida. Mas não foi o fato. Eu não casei por pressão psicológica, eu não casei porque eu estava grávida. Tanto é que, se eu tivesse grávida, eu hoje teria um filho de, o quê? 9, 10 anos, porque já vai fazer 10 anos que a gente tá casado, tá? Eu tenho 26 anos e eu casei com 17, então vai fazer 10 anos que a gente tá casado. Então, assim, se eu tivesse grávida, era pra mim ter um filho aí praticamente pré-adolescente, e eu não tenho. A única filha que eu tenho é a Luna, que ela tem 2 aninhos, tá? E ela foi nascer já bem depois, que a gente já tinha casado, curtido, viajado, namorado, enfim. Então eu parei, acho que eu demorei uns 7 anos realmente pra engravidar. E aí sim eu fui ter neném. Então eu não casei por estar grávida, ok? Jacobina em peso. Então tá, eu me casei com 17 anos e assim, meninas, o que mais surpreendeu as minhas amigas pessoais e íntimas na época foi que eu era o tipo de pessoa que eu não falava em casamento. Na verdade, assim, eu não buscava isso pra minha vida. Os meus objetivos de vida na época, né, de 16, 17 anos, eram objetivos mais relacionados aos estudos. Eu falava muito em estudar, em passar em uma boa universidade pública. E eu nunca comentava de negócio de casar, porque não era um sonho pra mim. Eu não tinha o sonho de casar. Eu não era desse tipo de mulher que, me via em um vestido de noiva, entrando numa igreja. Não, não era nada a ver comigo, sabe? Então, assim, acho que até por isso que surpreendeu tanta gente. Mas aí o que aconteceu? Com 16 anos, quase 17, eu conheci o Davi, tá? Que é o meu atual marido. A gente se conheceu numa praça da cidade, aquelas praças tradicionais de interior, que todo mundo se encontra naquela praça e tal. A gente se conheceu nessa praça, ele me viu de longe, eu não vi ele me viu primeiro. Ele me viu e daí ele chamou uma pessoa que era da cidade, já que ele não era da cidade, ele é gaúcho. E essa cidade que a gente se conheceu era a cidade que eu morava aqui no interior da Bahia. Então, como ele era gaúcho, ele era de fora, ele chamou uma outra pessoa pra poder chegar em mim e dizer que tinha alguém interessado em me conhecer e tal. Ele não teve a coragem de chegar, meninos. Aí tá, ele fez essa intermediação, essa pessoa veio, apresentou a gente. E num primeiro momento, assim, não rolou nada, sabe? Não senti aquela coisa, não teve aquela química que dizem que existe, aquela paixão à primeira vista, né? Não teve isso, mas teve o primeiro contato. Aí a gente trocou número e tal, ele começou a me ligar. E assim, em um mês de relacionamento,
De repente, assim, a coisa ficou muito intensa mesmo. Ele já ia na minha casa, ele já frequentava realmente a minha casa, a gente namorava na porta de casa. E assim, em um mês, o nosso namoro, ele tava muito intenso, assim. Tipo, a gente se gostava muito, a gente não conseguia mais ficar um dia sem se ver. A gente se ligava toda hora. Então, assim, o relacionamento da gente foi muito intenso, desde o início, sabe? Cada dia que a gente se encontrava, parecia que era um mês, assim, sabe? Então, assim, foi isso. A gente teve um namoro curto, porém, assim, muito intenso. A gente se gostou muito em muito pouco tempo. Aí, nisso da gente estar namorando, a empresa que ele trabalhava fechou, que era uma empresa de sapato que tinha lá na minha cidade. Fechou e ele foi trabalhar em uma outra cidade muito distante, que era coisa de 5 horas de viagem. Aí tá, já deu assim uma balada na nossa relação, porque eu particularmente, Thaís, não acredito em namoro à distância, tá, meninas? Infelizmente, assim, é uma concepção minha. Pode ser que eu esteja errada, lógico, mas eu não acredito. E aí quando ele me falou que ia embora, que ia ter que trabalhar nessa cidade que ficava 5 horas de distância, eu disse assim, não, vamos terminar. Porque a gente não vai poder se ver, você vai poder estar vindo aqui no máximo uma vez no mês, e eu não acredito em namoro de uma vez no mês, você vai acabar conhecendo outras pessoas. Enfim, a gente não vai estar aturando isso, infelizmente a gente vai ter que terminar. Aí ele disse, não, a gente não vai terminar, eu vou me comprometer em estar vindo todos os finais de semana te ver. Aí eu, meu Deus do céu. Tá bom, então. Topei, né? A gente continuou nessas condições dele estar vindo todo final de semana me ver. E nisso aconteceu, ele começou realmente desde o início vindo todos os finais de semana e era, gente, uma coisa de louco, porque ele trabalhava naquele ritmo de produção, ele trabalha numa produção, numa fábrica de sapatos. Então, assim, ele trabalhava naquele ritmo pesado de produção. Aí ele saía na sexta-feira dessa fábrica, pegava o carro, vinha de noite à minha cidade, chegava já morto de cansado, meia-noite, 1 hora da manhã. Daí ele ia dormir, a gente se via sábado de manhã, pra domingo ele já ia embora. Então, assim, era esse ritmo que a gente tava levando o nosso namoro. E nisso a gente foi ainda há muito tempo. Aconteceu da gente noivar, a gente ficou noivo. Nesse processo dele, com 4 meses de namoro, a gente ficou noivo. Já nesse processo dele tá indo e vindo. Aí tá. Nisso a gente ficou e tava disposto a continuar, né? Esse namoro à distância, porém ele sempre vindo me ver os finais de semana, porque eu não aguentava a saudade era demais. E eu tinha medo, meninas, dele conhecer alguém e uma pessoa nova, né? Sei lá, final de semana, vocês sabem, né? Ele não ia ficar sábado e domingo dentro de casa. Daí eu tinha medo dele conhecer alguém, de repente esse alguém ele se apaixonar, enfim, tinha aquela insegurança de menina, né? E nisso eu fazia ele vir. Eu não podia ir, porque eu era de menor, meu pai era super ciumento. É tanto que o nosso namoro sempre foi na porta, sabe? Nunca a gente podia estar saindo pra outro lugar, pra festas. Sempre foi na porta o nosso namoro. Aí tá, nisso tudo, nesse meio termo, aconteceu que em uma dessas idas e vindas, quando ele voltava pra cidade onde ele tava morando, que era Jequié, aqui na Bahia também, nessa dele voltar pra Jequié, ele sofreu um acidente terrível. Terrível mesmo. O carro dele virou, ele dormiu no volante, tá? De muito cansaço que tinha, porque, nossa, não tinha como ele não cansar. Ele trabalhava a semana inteira, pegava o carro ainda de noite pra vir me ver. E quando ele vinha, a gente acabava frequentando festas, a gente ficava na porta da minha casa até mais tarde. Mas essas festas que a gente frequentava era na companhia do meu pai, tá? Meu pai era muito Caxias, gente, vocês não têm noção. Aí tá, acabou cansando, né? E nessa ida de volta, no domingo que ele voltava pra cidade onde ele morava pra trabalhar, na segunda, ele acabou dormindo no volante e ele virou o carro. O carro deu não sei quantas voltas com ele. E assim, um acidente muito grave, o carro ficou pra nada, sabe? Aí foi o divisor de águas no nosso relacionamento, porque assim, ele acionou a família dele, ele teve que ligar pro Rio Grande do Sul pra contar pra todo mundo o que tinha acontecido, mas que ele tava bem. Graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas assim, foi um susto muito grande. Aí depois de tudo isso aconteceu que assim, toda a família dele ficou preocupada com ele, lógico, e eu também fiquei preocupada com ele. E tanto é que a irmã dele, uma das irmãs dele, a mais velha, que gosta muito dele, que eles têm uma relação muito legal,
ligou pra mim e falou: Thaís, você precisa decidir a sua vida. Vocês precisam casar, porque Davi não pode estar continuando com essa coisa de ir e voltar, tá muito perigoso. Ele perdeu o carro ficou pra nada, e o carro não tinha seguro, entendeu? Então, assim, ficou uma situação muito complicada mesmo. Até que, assim, ele veio depois desse acidente, um outro final de semana, no próximo. Ele veio de ônibus, né, porque ele já tava sem carro daí. Ele veio de ônibus e veio pra decidir mesmo. Ele chegou pra mim e falou bem assim: Thaís, eu te amo muito, muito mesmo. Tanto é que a gente já tá noivo. E eu gostaria muito de continuar vindo te ver, mas assim, não dá, já tá no meu limite, eu tô cansado disso. Eu tô querendo te ver mais vezes também, eu sinto falta da sua presença e tal. E eu queria casar com você, tá? A solução seria casar com você. E aí, meninas, eu fiquei naquela coisa, assim, naquela responsabilidade até. E, sei lá, eu fiquei pensando, por que não, tá? Na verdade, assim, eu sou assim. Em tudo na minha vida, eu levo a vida dessa forma. Eu me pergunto, por que não fazer? Se a gente tem como voltar atrás, por que não tentar, sabe? Por que não arriscar? E tinha o medo? Tinha, porque eu tinha só 17 anos, eu tinha toda uma vida pela frente, eu tinha meus estudos, que eu sempre quis fazer faculdade, isso era um objetivo de vida, né? Eu queria ser independente e tal. E toda a minha família preza muito por essa questão dos estudos, de você se formar, de você ter um certificado, enfim, de nível superior. Então, assim, tudo veio na minha cabeça ao mesmo tempo. Só que como eu já tinha convicção de que ele era a pessoa que eu amava, era a pessoa que realmente eu tinha escolhido pra mim, né? E não havia outro, assim, nunca tinha sentido aquilo que eu tinha sentido por ele. Na hora eu disse sim, eu aceito. Na mesma hora, eu não pedi tempo pra pensar, sabe? Eu disse, eu aceito. Agora o difícil vai ser a gente convencer o meu pai. Foi o que eu falei pra ele, assim, eu me lembro. Aí, assim, veio essa outra missão da gente tentar convencer meu pai. Meu pai não queria que eu casasse de jeito nenhum. Ele achava um absurdo uma menina de 17 anos casar. Eu era filha única na época. Meu pai só foi ter minha irmã depois que eu me casei, sabe? Então, assim, eu era filha única, eu era super cuticute do papai, sabe? Tinha uma relação muito boa com meu pai, de amor mesmo. Um relacionamento muito íntimo. Então, assim, foi muito difícil pro meu pai aceitar esse casamento. Mas, assim, era a única saída pra nossa relação, se é que vocês estão me entendendo. Chegou num ponto, assim, de que ou eu casava com ele, ou a nossa relação, infelizmente, ia ter que terminar, mesmo a gente se amando muito, sabe? E eu não queria deixar isso passar na minha vida, eu não podia deixar essa chance passar de eu ter conhecido o amor da minha vida e deixar ele escapar pelos dedos, pelas mãos. Então, assim, eu tinha que tentar, eu tinha que casar pra tentar, pra ver se ia dar certo, se não desse certo, pronto, problema. Quantas separações existem nesse mundo, sabe? Então, assim, eu casei sim com 17 anos, pro assombro de todo mundo, porque a cidade inteira ficou assombrada. As pessoas que me conheciam, a escola onde eu estudava, meus tios todos da família do meu pai, porque eu tenho mais de 10 tios, não aceitaram esse casamento. Todo mundo ficou hiper mega triste, assim. Parecia um velório, sabe? A notícia do meu casamento soou como se fosse um velório pra minha família. Mas assim, eu tinha convicção do que eu queria, então isso é o que importava. É tanto que assim, no dia que eu fui pra me arrumar, pra casar no salão de beleza, a dona do salão falou assim: eu nunca vi uma noiva tão calma como você. Realmente, porque eu tava muito calma, meninas. Eu tava muito calma, porque era realmente aquilo que eu queria, eu não tinha dúvidas, sabe? Eu queria viver aquilo, eu queria tentar, eu queria saber, passar aquilo, assim, passar por aquele momento, sentir na pele, pra saber se daria certo ou não. E isso eu só saberia dizer se eu tivesse aceitado passar por isso, se eu tivesse ido em frente, né? Porque se eu tivesse recuado, ficado com medo, hoje eu estaria me perguntando: meu Deus, e aí? Será que teria dado certo? Será que não? Então, assim, realmente eu não me arrependo disso. Casei nova, sim, sei que casei nova, casei com 17 anos de idade. A maioria das meninas hoje em dia, 17 anos, nem pensam em se casar, não é um projeto de vida. Mas assim, eu não me arrependo realmente. Hoje eu tô vou completar 10 anos de casamento, de união muito feliz, que deu super certo. O Davi é um companheiro pra mim, além de marido, ele é companheiro, ele é amigo. Ele tá aqui pro que der e vier, ele tá comigo todas as horas, nas horas boas, nas horas difíceis.
tá? Então assim, eu só ganhei com isso, porque eu ganhei uma pessoa que realmente me ama e eu vivi esses anos todos, sabe? Com uma pessoa como se fosse um namorado, porque a gente não deixou de namorar, só com uma pessoa que tava comigo de verdade, sabe? Que tava inteiro comigo, que tava comigo por que desse e viesse, porque a nossa relação sempre foi do início ao fim muito séria, a gente sempre levou a nossa relação muito a sério e eu acho isso bacana. E algumas pessoas, assim, tipo, me tratam ou se referem a mim como se fosse assim, ai, nossa, coitada, né? Ela perdeu a juventude, ela perdeu a adolescência dela. Mas eu não vejo dessa forma de maneira nenhuma, gente. Eu não perdi, porque assim, eu vivi minha adolescência, eu curti, eu fui pra festa, eu dancei, eu fui pra shows dos cantores e artistas que eu mais gostava, eu fui a boates, então eu frequentei todos os tipos de lugares, só que a única diferença foi que eu frequentei todos esses lugares com uma pessoa especial. Eu escolhi uma pessoa pra ser o meu companheiro e que também me escolheu, sabe? Então assim, não tenho o que se arrepender. E se eu tivesse que dizer pra vocês em poucas palavras o que é casar ou como é casar aos 17 anos, é maravilhoso. No meu caso foi maravilhoso, porque eu não perdi nada com isso. Eu me formei, tá? Eu terminei meu ensino médio, depois eu passei, na primeira vez que eu fiz a prova de vestibular na universidade pública aqui da Bahia, que é a UNEB, eu passei na primeira prova. Então eu já fiz o meu curso, eu sou formada em geógrafa, eu já fiz minha pós-graduação. Então assim, percebam que eu não deixei de fazer nada, nada na minha vida eu deixei de fazer por ter casado nova. Claro que você tem que ter uma cabeça, você tem que ter uma força de vontade para não deixar os seus objetivos de lado. Você não pode mudar porque você casou. Você continua sendo a mesma pessoa. Não é porque você casou que você vai deixar de ter os seus objetivos e vai mudar para outros. Você vai desviar o seu foco, sabe? Então é isso que você tem que fazer. Não interessa a idade que você está casando, sabe? O importante é você ser você. Você não deixar de ser você. E é isso que aconteceu e é por isso que eu amo ter casado aos 17 anos. Pra mim não é problema nenhum. E tamo aí, tamo junto, muito feliz. Demos esse amor nosso deu fruto a uma filha linda que é a Luna. E ainda vai dar muitos frutos, se Deus quiser, porque o objetivo mesmo é envelhecer e morrer juntinhos, porque eu amo esse homem que eu escolhi pra mim. E eu tenho certeza também que eu sou muito amado. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Quem gostou, clique em gostei. E quem ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no meu canal, ok? É super fácil. Então, beijos e até o próximo vídeo.